Sinapse neural bundal, cara. Sinapse neural bundal. Um testemunho Aquele aqui de nosso um amigo amigo lá, né, que é a namorada. Coitada da namorada dele. Não pode passar na porta de um lava-jato diferente. Ele não pode, né? Que quer lá já passar uma graxa, né? Ele fica assim. Aí fecha o tempo pro lado dele, né, Gabiru? Perde, né? Perde. Como é que foi aquela história do Gabiru rindo aqui do jovem? Você viu a do jovem? E olha aí a menina, brother. Aí. Olha, ela tá ali também, que ela tá doida pro Lava Jato ser apreciado pelo planeta. A sorte é que a namorada dele não é igual a esposa do jovem. Carro é um detalhe. O carro é um detalhe. Lá em Belo Horizonte, cara, tinha um lava-jato assim. Né? Fizeram um lava-jato com as meninas lavando os carros dos caras de biquíni. E Manaus também. Quebrou todo mundo. Manaus também tinha um posto em 1970 em Manaus. Eita, 70? 70. A Manaus tá adiantada. Tempo que eu andava de cueca Zazá na rua. Na época da Zazá. Naquele mesmo tempo que eu andava de Zazá na rua. Lá em Manaus tinha um posto, num bairro onde meu pai construiu uma casa, na Cachoeirinha, que existiu desse modo até mais ou menos 76 ou 77. Eu já era pastor, era onde eu abastecia. As mulheres atendiam de biquíni, cavadão. Rapaz, a fila era do lado da minha casa. Eu esperava ficar vazio quando precisava para ir lá, porque a fila era imensa. Posto de gasolina? É mesmo? E na Flórida, em Boca Raton, onde eu morava, numa rua lá na Glades, onde era na Iamaro, se eu não me engano, perto da igreja presbiteriana onde eu pregava de vez em quando, a Spanish River Presbyterian Church, e tinha umas mulheres de segunda a sexta, até sábado elas ficavam lá, botavam um fio dental sumário e um peito, coisa cavadona, aquele peito poderoso, siliconado, e botava uma venda de limonada. Uma venda, rapaz, o trânsito vinha parando de longe. E quando não era por causa da fila, é porque todo mundo parava 2 segundos na frente e olhava e ia embora. Então, soma 2 segundos de cada carro numa rua com 5 ou 4 vias. É rush. É rush. É rush. É rush. E se vender só da calça que o pessoal tá bebendo. Pode oferecer o que quiser aos feios de... Mas que delícia. O pessoal bebe gasolina. Mas que maravilha. Etanol. Bebe tudo. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não sabe o que é. Eu quero é beber. TNT. Bebe tudo. Água com sal. E aí, brother? Cara, eu sou pastor. E tenho exatamente isso. Sei. Odeio, Caio. Me dá vontade de arrancar meus olhos. Eu odeio isso em mim. Me ajuda, Caio. Bom, tem sinapse neural. 2 ou 3 viagens que ele tem que fazer. Tem gente que ficou viciado por causa de hábitos antigos. Vem desde a adolescência, foi louvada pelos amigos, aí entra na primeira juventude, é louvada pelos outro tipo de amigo, aí vai trabalhar, é louvado por um outro tipo de companheiro. Há uma louvação à nossa volta. Isso faz parte quase de um rito que se universalizou no mundo inteiro e no ocidente da Terra, porque as coisas são mais nuas, as observações, as apreciações são mais de olhares. No mundo árabe, por exemplo, onde a nudez é proibida, o que acontece é a patolada mesmo, né? O cara pega. Ele pega. É outra coisa, ele quer pegar aquilo. Ele quer, quando você chega com um turista, igual em Creta, em alguns países, ele fica doido, Jordânia, o Egito, ou qualquer lugar do Oriente Médio, norte da África, na Síria. Olha. Às vezes, demais países árabes, não muçulmanos necessariamente, porque a Turquia não é árabe, é muçulmana, e é muito mais leve na Turquia isso aí, muito mais. Mas chama aquela tem cidade muito mais nudez na Turquia, então tem muito menos neurose palpável. Que é a cidade que você falou que os caras agarram as mulheres. Não é Creta? Não, Petra. É Petra? Petra na Jordânia. Creta, eu confundi. Petra na Jordânia, meu Deus. Eu desci lá com 45 mulheres. Quase que eu tive que andar com a espada na mão para proteger as mulheres, porque o negócio estava bravo. Tem os caras, né? Que coisa mais doida.
Não é a primeira vez, eu sou macaco velho dessas histórias. Eles agarram as mulheres mesmo na Estão tora. querendo, é um negócio, é quase uma babação, delírio extremis. Olha isso. Então é outro nível. Não vamos nos distrair da pergunta dele. A primeira coisa, ou é esse processo que eu vinha descrevendo, que faz sinapse mesmo, gera cultura, gera hábito, faz parte da masculinidade do cara, é como fazer xixi e não dar as 3 ou 4 sacudidas. Sei. Já faz parte, já está incorporado ao patrimônio, já vem por reflexo. Sei. Aí Pavlov na cabeça, né? O cara virou ratinho condicionado. O descondicionamento é pavloviano mesmo. Tem que chegar e tem que bater na própria mão. Tem que se recondicionar. Tem uma dimensão disso que tem a ver com a decisão do cara. Mas tem uma outra dimensão que é mais profunda, que talvez seja o seu caso. Isso que você tem que ver, porque frequentemente as coisas acontecem casadas na alma da gente, no mundo interior da gente, na mente. O que é? É quando o sujeito é lascivo. É aquele cara que está doido, com um tesão maluco, sexualmente não planificado, não realizado, carrega dentro de si uma frustração. Eu observo muito. O sujeito que por alguma razão acha que não esgotou a sua experiência, a sua capacidade de ter encontrado, namorado, pessoas diferentes, e por alguma razão acha que se afunilou de repente, subitamente, anacronicamente, ou seja, fora da hora, ou obrigatoriamente, algo foi impingido, imposto, aconteceu, casei. Em geral, isso não dá certo. Porque fica dentro da alma do sujeito aquela sensação de que ele é um homem interrompido no processo. E aí, essa cobrança dessa vontade latente, não resolvida, frustrada, seja ela madura ou imatura, totalmente, não interessa. Ela existe. Ela é um fato concreto no ser. É uma realidade pulsando. Isso, frequentemente, desperta, gera uma lascívia enorme. Especialmente quando agregue-se a isso ainda um outro fato. Que a conjugalidade da pessoa seja em si também bastante insatisfatória. Aí piora muito mais. E aí tudo mais é valor agregado daí em diante. Tudo passa a ser uma oportunidade de comer com os olhos, de atender, no mínimo, o apetite visual. Para o cara dizer, não, eu sei o que é bom, eu sei o que eu gosto. Ao mesmo tempo em que ele faz isso, eu não sei se esse é o seu caso, no caso de outras pessoas é isso que também se introjeta, ele vai minando dentro dele as resistências que ele tinha em relação àquilo que ele cobiça o tempo todo. E aí ele começa a transferir sentimentos para outras pessoas, no caso é a mulher. Ele começa a dizer para ele mesmo, eu só tenho toda essa volúpia porque a minha mulher não atende, a minha mulher é careta demais, a minha mulher não tem borogodó, a minha mulher não ginga, a minha mulher está com dor de cabeça o dia inteiro, a minha mulher é mal-humorada. Ele vai jogando, e a mulher pode nem ser isso, ele pode tê-la feito ficar assim. Mas a pessoa se torna para a gente o que a gente quer que a pessoa se torne para a gente, ainda que não necessariamente ela seja aquilo. Convívio faz as pessoas se tornarem ou o melhor que elas possam para outras, ou delas venham a proceder o pior que elas nem saibam que possuem para o outro. Porque frequentemente é o outro que projeta e a ponto de no final fazer aquilo voltar e nos ser devolvido de maneira exacerbada. Foi o que a gente deu, foi o que a gente semeou com o olhar, é o que a gente recebe, é o retorno que a gente tem. Então, voltando aqui para você, não é incomum que o cara comece a transferir essa responsabilidade ou a culpa para a mulher, e para sofrer menos, para dizer que tem menos a ver com ele, ou para ele não ter que pensar no equívoco da conjugalidade dele, enfim.
Você tem que ver se a sua conjugalidade faz parte da sua frustração ou não. Ou se você tem que ver se, apesar de ter uma vida conjugal legal, com uma mulher legal e bom, um casamento que tem tudo para ser bom, você ficou viciado e isso já faz parte de uma volúpia adicional, aquilo que a gente chamaria de carnalidade mesmo. Não é porque o sujeito não goste da mulher dele, nem ame a mulher dele, é porque dentro dele existe esse canibal sexual que não foi crucificado com Cristo. Existe esse ente devorador que experimentou um monte de frustrações e agora no coração ele se sente com o direito de ser uma espécie de predador subjetivo. De modo, meu irmão, que olhe para o seu coração e tente se compreender. É a primeira coisa. Olhe para o seu passado, para os registros, para a continuidade, para a linha do tempo da sua existência. Veja como isso aconteceu. Bem-aventurados os que se observam, se conhecem, os que fazem o caminho de volta e se repalmilham, veem por onde andaram para ir se entendendo. Quando eu começo a me entender, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. Por exemplo, há dias que eu acordo desenergizado. Aí a primeira coisa que eu procuro ver é se aquela desenergização é psíquica, é espiritual ou é orgânica. Aí quase que imediatamente eu constato que é orgânico. E aí eu faço a viagem de volta, monto o quadro inteiro e digo, interessante, deve ter alterado assim, assim, assado. Eu estou com o meu organismo deprimido hoje. Aí você constata aquilo ali, toma um banho gelado, vai para o sol, vai para a vida, vai fazendo coisas que o corpo come. E não fica impressionado com o mal-estar. Possuir um corpo gera bem-estar e mal-estar. Depende da hora. E não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o organismo, com uma ingestão ou com uma ausência de coisas, enfim. Mas admitir que o corpo tem uma vida de si é algo que eu, com a minha mente, tenho que fazer para eu me separar dele, olhar e dizer, bom, é só o corpo, vamos tratar do corpo. Ou eu me conhecer o suficiente para dizer, não, é a minha alma, não é o meu corpo. Eu estou com energia para um bocado de coisa, mas minha alma está abatida. Por que estás abatido, a minha alma, e procurar dentro de mim? A história, a viagem dessa tristeza, ou o que se somou para produzir aquilo em mim. Aí quando eu compreendo, primeiro saber que já é na alma, é uma luz maravilhosa. E quando eu identifico a área, e eu penetro e vou olhando, e compreendendo, e vejo as conjunções, quanto mais eu enxergo, mais a verdade me liberta, mais isento eu fico, mais sobre aquela onda eu me ponho. Mais observador, com a possibilidade de intervir com consciência, em fé, em mim mesmo, eu me torno. A mesma coisa espiritualmente. Às vezes é algo que tem a ver com uma certa desativação sua na direção do eterno. De repente, você ficou 2, 3 meses muito imerso em questões imediatas desta vida e só as coisas da materialidade, aí de repente você vê que alguma coisa foi murchando dentro de você, mudando a alegria do teu olhar, aí você diz, bom, meu Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu estou me sentindo assim, ou eu estou me percebendo assim, ou eu estou notando assim, porque eu não tenho me alimentado dos significados eternos, que é o que me dá essa rocha interior para caminhar. Bom, aparentemente eu falei um monte de coisas que não tem nada a ver com o que você falou, mas tem tudo a ver contigo. Só estou dizendo seja por bem ou seja por mal, a gente tem que se conhecer. E você tem que olhar para dentro de você, ao mesmo tempo ter a honestidade de olhar para a conjugalidade. Porque se a conjugalidade está bem, isso acontece na sua alma, isso tem a ver com a sua imaturidade, isso tem a ver com algumas contas não acertadas de você com você mesmo, algumas conversas que você não teve coragem de ter com você mesmo, acerca do significado das coisas, do seu passado, alguns processos imaturos de comparação. Às vezes o cara tem amigos que
não se sentem com os impedimentos de relacionamentos múltiplos que a sua alma, com a sua consciência em Cristo, lhe traz. Aí você fica olhando para os outros que aparentemente estão assim com uma folga enorme nesse tipo de coisa, e inconscientemente os inveja. E uma vez que você inveje, você passa no mínimo a tentar igualar-se àqueles aos quais você inveja no que você consegue. E como você não tem a liberdade para tentar fazer isso na prática, você faz então com essa canibalidade visual. Agora, o que eu gostaria mesmo que você fizesse é que você entrasse lá no caiofabio.net, escrevesse a palavra carne, carnalidade, sexualidade, imaturidade, e lesse tudo que você encontrasse. Assim como eu acho que a melhor coisa que você faria agora, nesse instante, seria pegar, pode baixar lá no meu site, tem downloads de graça, ou compre na loja. Pode antecipar baixando para começar a ler e peça depois. Os 100 barganhas com Deus, porque ele trata significativamente dessa volúpia, dessa lascívia e de como ela se alimenta. O que ela come, o que ela pede, o que ela demanda e como ela se alimenta. E como a gente faz para crucificar essas pulsões sem neurose angustiosa na nossa alma. Ao contrário, é na paz de Deus que a gente consegue vencer isso, não é na culpa, nem na angústia, nem na neurose. Quanto mais culpadamente e perversificadamente você se sentir em relação a isso, quanto mais você exacerbe esse seu vício nessa sinapse bundal, e você impõe a ela um peso moral esmagador, mais condicionado, mais tentado, mais involuntariamente capaz de praticar isso, a revelia você estará. E quanto mais você tirar a preocupação disso, quanto mais você desimantar isso, quanto mais você tirar o peso moral disso, e quanto mais você entender o processo, mais você vai ganhar o poder de estabelecer a nova tendência de capitanear a sua consciência. Num exercício livre, não angustioso, porque você vai fazer isso como um cara que se reeduca, não como um cara que está se salvando. A maioria fica tratando disso como uma pessoa que cada vez que olha para o lado perdeu alguma coisa em Deus. Aí você só vai olhar para esse lado. Mas quando isso deixa de ser árvore do bem e do mal, deixa de ser o veneno dos venenos, e passa a ser encarado na perspectiva da realidade, seja ela qual seja, que você identifique e chame pelo nome, isso perde o seu poder. E quando você deixa de se sentir o cara que está afastado de Deus, ou de se imaginar assim, por causa desse hábito tolo, desse hábito desnecessário na vida humana, quanto mais seja um hábito tolo e desnecessário e não mais uma coisa horrenda, mais poder você terá de vencer o hábito tolo. Quanto mais paz em Deus você tem a respeito disso, mais poder você tem de sobrepujar aquilo que te desagrada. Porque o que me desagrada em mim se alimenta da minha impotência e cresce na minha incapacidade de parar. E aí duas coisas acontecem: ou a minha consciência se cauteriza para eu não sofrer, ou eu me angustio cada vez mais. E quanto mais eu me angustio, mais eu fortaleço aquilo que me perturba. Estranhamente, é o descanso e a paz é que me dão o poder para fazer isso ficar do tamanho que isso tem que ficar e para vencer isso. Se você ler o meu livro, você vai entender completamente isso, eu assim espero. E creio que o Espírito de Deus já está lhe dando graça para compreender muita coisa acerca de você mesmo. Vamos perseverar juntos aqui, meu irmão, que daqui a mais um tempo você vai chegar aqui e vai dizer: olha, eu sou aquele pastor que escreveu no dia 4 de setembro falando isto e aquilo, e a minha cabeça está ganhando essa paz, essa liberdade, essa consciência. Aí você deixa de ser um ser do reflexo e passa a ser um ente
da reflexão e da consciência e da autodeterminação cada vez mais. E o coração vai ficando cada vez mais puro, mais limpo, mais leve. A vida vai ficando pura para os puros, mesmo. Aí você me pergunta, mas escuta, não acontece jamais de que uma coisa assim venha acontecer com você? Olha, frequentemente, quem mais me chama a atenção para as bundas é a minha mulher. Porque nós estamos tão noutra, que às vezes ela diz, olha só que bunda bonita, meu amor, essa menina tem. Que bundinha bonitinha. É tratado só como uma fruta, uma pera, um cacho de uva, uma pintura. E nem fica ninguém. Uma bunda bonita, bem feita. Uma bundinha bem organizada. Fica leve, não tem peso. A mente vai virando outra coisa. É o que Paulo diz. A Tito, todas as coisas são puras para os puros, amigo. Agora, enquanto o pessoal não entende isso, fica todo mundo na neurose e na paranoia, só cresce coisa ruim na alma da gente. E aí, brother? Eu era um secador de bunda. Você era, né? Ah, é. Bobeira. Acabou engordando de tanto secar. Nossa, ou eu. Quebrar o pescoço. Quebrou? Tomou muito Torcilax, Dorilax, Dorflex? Assim... Torcicolo, né? Devagarinho você vai parando. É. Tem que ficar quieto. É. É bom. É bom, é tranquilo. A mulher adora quando você não seca ela, bro. É, rapaz, quando ela deixa de ser picanha de açougue. Quando você não Passa seca a ser ela, um é ser melhor. humano. Quando você olha pra ela normal, É. ela pode ter a bunda do século. É. Mas quando você olha pra ela normalmente, ela fala, pô, esse cara não tá preocupado com a minha bunda. É. Aí você Aí ela ganha. começa a ser uma pessoa pra você. Ela começa a ser gente pra você. É. Aí ela fica feliz. Tudo vai ficando do tamanho que tudo é. E as pessoas vão se encontrando e não pedaços de carne. Aí chega uma mulher bonita na sua frente e já... Aí ela sai correndo. É. Perdeu. Aí ela fica com medo, viu? É. Ô, compadre. Vem me ver TV. O canal é você.